Não desanima, não. Pega a sua prova e vamos corrigir. A correção ela é importante para vocês saberem o que, que vocês erraram, por que, que é assim ou por que, que é assado. Vocês entenderem a questão. Por mais que tenha aquele sentimento. Maria, o Oi? áudio está aberto. Ah, desculpa. Imagina. Por mais que dê aquela sensação assim de, putz, por que que eu não coloquei, né? Putz, eu imaginei que fosse essa, não é essa, era aquela. Por mais que dê essa sensação, às vezes ruim, né? Uma sensação. Mas eu acho que a gente tem que olhar, a gente tem que ver e ver o que que. Exatamente, vamos para cima, vamos embora. Gostei. Muito bem, Rô. E nós vamos fazer muitos drinks ainda, muitos tintim ainda juntos, né? Vamos comemorar muitas vezes. Então vamos lá. A primeira questão, a minha é a 70. Valmir foi empregado da sociedade empresária Lanchonete Chapa Quente Limitada, na qual atuou como atendente por 1 ano e 3 meses, sendo dispensado sem justa causa em julho de 2021. A sociedade empresária procura você como advogada para saber o modo de pagamento dos direitos devidos a Valmir. De acordo com o que dispõe a CLT, todas as questões ele coloca isso. De acordo com o que dispõe a CLT, tá? Ou seja, ele quer um posicionamento da CLT. Por isso que é importante a gente ler a lei seca. Por isso que é importante a gente estudar pela CLT. Por isso que é importante vocês pegarem uma CLT e lendo artigo por artigo. Coloca do lado da cama e vai lendo artigo por artigo, porque vocês viram quantas questões de direito e processo do trabalho? São 10 questões. Dá para gabaritar essas 10. Tá? Então, vocês vão verificar que aqui ela fala de uma pessoa que houve a rescisão de um contrato, né? E ela está falando do modo de pagamento. Ai, calma que eu fiz alguma coisa aqui. Essa você acertou, Rô? Esse aqui é a forma de pagamento. Como que pode ser feito o pagamento? Pagamento pode ser feito em dinheiro, pagamento pode ser feito em cheque, pagamento pode ser feito através de um depósito, né? Mas eu gostaria que vocês lessem o artigo 47, letra A da CLT. Esse artigo foi objeto da reforma trabalhista de 2017. Antes de 2017, para a gente fazer uma rescisão contratual, precisava da homologação do Ministério do Trabalho. Hoje em dia, depois de 2017, não há essa necessidade. E tá claro na lei, no artigo, vou colocar aí para vocês, 477, letra A da CLT. Deixa eu ler para vocês esse artigo para a gente passar para as outras, tá? 477, ele responde a questão. O contrato de trabalho poderá ser... Opa, desculpa. Comecei a ler errado. 477, letra A. As dispensas imotivadas, individuais, plurimas ou coletivas, equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho para sua efetivação. Tá? Então, não há necessidade. Então, se vocês forem verificar nas respostas, vocês vão verificar que na letra A, ele fala que deve ser feita a homologação perante o sindicato. Então, essa você já sairia. Na letra B, ele fala que o pagamento poderá ocorrer na própria empresa, pois não há mais necessidade de homologação da rescisão contratual pelo sindicato ou pelo Ministério do Trabalho. É essa. Ainda quando ele fala assim, pois não há mais a necessidade, tá?
não tem mais essa necessidade. Antes de 2017, Rô, tinha essa necessidade. Agora não tem. Então, você ficaria, ó, se você já tiraria as outras hipóteses, porque a letra A, ela fala que precisa da homologação. A letra B fala que precisa da homologação do Poder Judiciário. Um absurdo, né? A letra C. E a letra D fala que tem que obrigatoriamente depositar o valor na conta do trabalhador. Não. Isso aí pode pagar em dinheiro, pode pagar através de um depósito na conta do trabalhador, mas não obrigatoriamente. Então, por um critério até de exclusão, vocês teriam que tirar aí a A, a C e a D, tá? Porque não há mais essa formalidade. A rescisão pode ser feita de uma forma na empresa, através do pagamento em dinheiro, do pagamento. Se vocês olharem aqui o 477, vocês vão verificar que ele fala sobre rescisão contratual. Na extinção do contrato de trabalho, o empregador deverá proceder à anotação na carteira de trabalho, comunicar a dispensa nos órgãos competentes e realizar o pagamento das verbas. Depois, se vocês olharem mais para baixo, está dizendo que a forma de solução, aqui embaixo, o pagamento pode ser efetuado em dinheiro, em depósito, em cheque. Isso vai, né, vai depender do acordo entre as partes ali, da concessão das partes, tá? E quando houver compensação no pagamento de que trata o parágrafo anterior, não poderá exceder o equivalente a 1 mês de remuneração do empregado. Então, o 477 é um artigo que ele é bastante longo, ele tem, só para vocês terem noção, 10 parágrafos, e daí, com a reforma trabalhista, ele passou a ter a letra A e a letra B. Esse 477, ele fala sobre rescisão do contrato de trabalho. Sempre quando falar de pagamento, de rescisão do contrato de trabalho, tem que ir nele, tá? E a resposta da questão número 70, ela estava no artigo 477, letra A, tá? Questão número 72. Oh, desculpa, 71. Suelen trabalhava na churrascaria Boi Mal Passado Limitada, como auxiliar de cozinha, recebendo salário fixo de R$ 1.500 mensais. Por encontrar-se em dificuldade financeira, Suelen pediu ao seu empregador um empréstimo de R$ 4.500 para ser descontado em parcelas de 500 ao longo do tempo. Sensibilizado com a situação da empregada, a sociedade empresária fez o empréstimo solicitado, mas um mês após, Suelen pediu demissão, sem ter pago qualquer parcela do empréstimo. Considerando a situação de fato, a previsão da CLT, olha texto de lei de novo, tá? E que a empresa elaborará o termo de rescisão do contrato de trabalho, assinale a alternativa correta. Essa questão é uma questão que está bastante polêmica, os cursinhos têm falado bastante dela, né? Porque eles consideram que a letra C esteja correta. E o gabarito está dizendo que é a letra B. Então, a letra A sociedade empresária poderá descontar todo o resíduo do empréstimo do TRCT, que é a rescisão? Não. A sociedade empresarial poderá, no máximo, descontar o valor de R$ 1.500, que é o valor do salário dele. Não pode haver desconto, não pode haver qualquer desconto no termo, né, de rescisão contratual, porque o empréstimo tem natureza de contrato civil, de modo que a sociedade empresária deverá cobrá-lo na justiça comum. Por lei, a sociedade empresária tem direito de descontar no TRCT o dobro da remuneração. A letra A e D, ela vai de encontro com todos os princípios trabalhistas, né? Você não precisa nem saber a lei, né? Descontar tudo. O Romero marcou a C, a Maria Carolina também marcou a C, né? E ela está sendo realmente, pode ser que vocês consigam aí mais um pontinho, né? Porque ela está sendo objeto de recurso.
Por que que vocês entenderiam? A Rosângela também marcou a C. O empréstimo tem natureza de contrato civil, de modo que a sociedade empresarial deve cobrá-lo na justiça comum. Eu não acho isso, porque esse empréstimo ele existiu em decorrência de uma relação de trabalho. Hoje, se você tiver um cheque, uma nota promissória, uma duplicata que seja em relação ao contrato de trabalho, ele é cobrado na Justiça do Trabalho. Ele não vai para civil mais. Ele ia antes, agora, hoje em dia não. Hoje em dia um cheque, imaginem essa situação, que a Suelen tivesse pedido um empréstimo para o empregador de R$ 1.500 e ele tivesse emprestado o valor de R$ 1.500 em cheque, né? E vamos imaginar aí que esse cheque, vamos supor, né? Aí daí seria o contrário, né? Não daria para. Mas eu imagino o seguinte, que esse contrato, apesar de ser de empréstimo, ele existe em decorrência do contrato de trabalho. É igual um título de crédito. Então, todo mundo está falando aí que seria letra C, eu fico, não sei. Eu, particularmente, eu acho que não, tá? Porque eu fico pensando que tudo que é relacionado, exato, Zé Reinaldo, a Justiça do Trabalho é como um imã. Tudo que envolve aquela relação trabalhista, por mais que ela tenha sido rescindida, ela estava ali vinculada com um empréstimo, ela só existia, uma coisa existia em função da outra. Porque ali ele fala que a Suelen pediu para o empregador, ele é representante da pessoa jurídica, né? Ele não pediu para o João, para o Mário, para a pessoa física dele. Ele pediu para o empregador. O empregador é o representante legal da pessoa jurídica. Então, eu, na verdade, quando eu li essa questão, eu coloquei a B. No máximo, o valor de R$ 1.500. E isso está baseado aonde? No 477, parágrafo 5º, que eu acabei de ler. O 477, parágrafo 5º, fala que qualquer compensação no pagamento de que trata o parágrafo anterior não poderá exceder o equivalente a 1 mês de remuneração do empregado. Não pode ser mais que a remuneração. Aqui o que o empregado recebia era o salário, R$ 1.500, salário fixo. Então, 1.500 é menos que a remuneração. Então, eu responderia, com base no 477, parágrafo 5º da CLT, a letra B. Porque ele não poderia fazer essa compensação, ele não poderia fazer esse desconto com um valor maior do que a remuneração. Então, no máximo, o valor do salário. E eu acho que essa situação de falar que o empréstimo é um contrato civil, o cheque também é um título de crédito civil. A nota promissória também. A duplicata também. E elas estão sendo cobradas na Justiça do Trabalho. São títulos de crédito. E são tipicamente civis. Né? Então, apesar da natureza ser civil, são títulos de crédito que estão sendo cobrados em função de uma relação trabalhista. Quando que foi isso, Rô? A Rô está dizendo que quando ela foi fazer uma homologação no sindicato, não me deixaram descontar nada, me disseram que era âmbito pessoal, descontei somente 40% como se fosse vale. Faz tempo. Ó, o que a Rô respondeu. Quando que foi isso? Faz tempo. Por quê, Rô? Porque eu falo para você que até há pouco tempo atrás, nós não tínhamos essa situação de cheque ser cobrado na Justiça do Trabalho. Tem alguns juízes que negam até hoje. Tá?
Hoje já está mais pacífico, mas é de uns anos para cá. Ela pediu demissão, né? E ficou estranho, né? Ela está dizendo o seguinte: logo que ela pediu o empréstimo e logo em seguida ela pediu a demissão, né? Então, ela cabe. Por que ação monitória? Ação monitória é quando nós temos um início de prova, né? E que essa prova não esteja aí consubstanciada com todas as suas. Cheque prescrito, dá impressão de má fé. Mas não está dizendo aqui, né? Daí é uma suposição. Mas vamos esperar. Tomara que fique na letra C, porque vocês acertaram, daí é mais um pontinho aí para vocês, né? E daí a gente aprende mais uma também, porque daí. Mas eu pensei nisso que eu falei para vocês. Eu pensei, se o cheque é cobrado, por que o contrato de empréstimo não poderia ser cobrado pela Justiça do Trabalho? Por que teria que ser cobrado na Justiça Comum? Eu pensei isso, mas enfim, vamos esperar para ver, tá? Questão número 72. Jorge e Manuel integram a Comissão Interna de Previsão de Acidentes, a CIPA, da empresa na qual trabalham. Jorge é representante do empregador e Manuel é representante dos empregados. Durante a vigência dos seus mandatos, ambos foram dispensados, sem justa causa, na semana passada, recebendo aviso prévio indenizado. Se vocês lerem na CLT sobre a CIPA, né? Vamos lá, é o artigo 165 da CLT. Eu vou ler para vocês. Tudo está na lei, todas as questões, eu consegui colocar em todas as questões a lei. O Romero acertou, que bom, Rô. Chutou? Não, Zé, não são ambos que têm estabilidade, tá? Você vai verificar que é só o Manuel que tem estabilidade, o Jorge não tem. O artigo 151, ele fala assim. Não é 151, não, estou errada. 165, gente. 165. Eu vou ler para vocês, tá? Nós temos do artigo 100, se vocês quiserem colocar aí, nós temos os artigos 162 até o 167, que fala sobre órgãos de segurança e de medicina do trabalho, tá? E o 165, ele fala o seguinte: os titulares da representação dos empregados nas CIPAs não poderão sofrer despedida arbitrária, entendendo-se como tal a que não se fundar em motivo disciplinar, técnico, econômico ou financeiro. Parágrafo único. Ocorrendo a despedida, caberá ao empregador, em caso de reclamação à Justiça do Trabalho, comprovar a existência de qualquer dos motivos mencionados nesse artigo, sob pena de ser condenado a reintegrar o empregado. Tá? Então, ele não pode ser demitido, ele tem, sim, estabilidade provisória, mas somente os titulares da representação dos empregados. Nós temos uma súmula também, que fala, súmula 339 do Tribunal Superior do Trabalho, e essa súmula, ela fala que tanto os titulares como os suplentes, eles têm essa estabilidade provisória. Tanto os titulares como os suplentes, quando são representantes dos empregados na CIPA. Só que a CLT não fala dos suplentes. E a questão perguntou conforme a CLT. Vocês não podem esquecer disso quando vocês leem uma questão. Quando está falando que eles querem a resposta de acordo com a CLT, porque eles querem texto de lei. Todas as questões aqui, olha lá, considerando a situação de fato e a previsão da CLT. Eles querem que vocês conheçam a CLT.
se ele tivesse colocado aqui e considerando o posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho, poderia ser outra resposta, tá? Mas em todas as questões, por isso que eu falei para vocês, para aqueles que não passaram e até para os que passaram, é muito importante a gente ler artigo por artigo, tá? Daí entra a súmula se ele pediu o posicionamento do TST. Se não, é só o que diz a CLT. E a CLT, no artigo 165, diz que somente os titulares dos representantes dos trabalhadores têm aí estabilidade provisória, tá? Aqueles representantes que fazem parte da CIPA, dessa comissão, tá bom? Então, gente, vocês já teriam que tirar. Não há empecilho à dispensa do Jorge, mas Manuel tem a garantia de emprego e não poderia ser desligado sem justa causa. É essa. Ah, que legal, Romero. Lembro da aula dos anotes certinho. Que bom. Porque tudo isso, Rô, é direito do trabalho, tá? Isso é direito material. Que bom. Questão número 73. Genilson e Carla trabalham como operadores de atendimento em uma sociedade empresária de telemarketing. Ambos possuem plano de saúde empresarial, previsto no regulamento interno e custeado integralmente pelo empregador, com direito a uma ampla rede credenciada e quarto particular em caso de eventual internação. Ocorre que a sociedade empresária, desejando reduzir seus custos, alterou o regulamento e informou seus empregados que o plano foi modificado, com redução significativa da rede credenciada, e que eventual internação hospitalar seria feita em enfermaria, e não mais em quarto particular. Olha de novo, sobre a alteração efetuada, e de acordo com a CLT, de novo, eles querem texto de lei. Eles colocam a questão em forma de problema, mas a resposta é texto de lei, tá? E daí, de acordo com a CLT, gente, um contrato de trabalho alterado. Nós temos o artigo 468, né, da CLT, que esse artigo 468, ele fala que as alterações no decorrer de um contrato de trabalho, elas só podem ser feitas desde que não prejudique o trabalhador. E de comum acordo com o trabalhador. É princípio da proteção, né, ao trabalhador, princípio protetor, é a letra A. O 468 eu vou ler para vocês. Nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, e ainda assim, desde que não resultem, direta ou indiretamente, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. Tá? Eu achei essa bem fácil, né? Porque até por uma dedução você ia falar, não, o trabalhador não pode ser prejudicado, até mesmo porque nós temos na Constituição Federal uma garantia que é o direito adquirido, né? Então, nesse caso aí, a alteração não é válida para Genilson e Carla, porque só pode ser efetivada para aqueles admitidos após a mudança. Claro, daí tudo bem, eles não tinham direito antes. Daí a letra B fala que a alteração é válida, a C fala que é válida e a D fala que a alteração só pode ser feita pelo Poder Judiciário. Oxe. Exato, né? Na dúvida, pró-trabalhador. Exatamente. (74) Carlos foi contratado como estagiário em 2018 por uma indústria automobilística pelo prazo de 2 anos. Todas as exigências legais foram atendidas e o estágio era remunerado.
após um ano de vigência do contrato, ele procura você, como advogado, para saber se tem direito às férias nos 12 meses seguintes. Sobre a situação narrada e de acordo com a lei de regência, assinale a alternativa correta. Que lei é essa? É a lei do estagiário, a lei 11.788 de 2008. 11.788 de 2008. Essa lei, se vocês lerem o artigo 13, ele vai falar exatamente isso, que o estagiário, depois de um ano de trabalho, tem direito às férias de 30 dias e que essas férias, que elas sejam em época escolar, preferencialmente. Desculpa, não é recesso, de 30 dias em época escolar, tá? Para bater as férias da escola, o recesso da escola, da faculdade e do estágio. Tem direito a um terço constitucional? Não tem. Estagiário não tem. Então, essa aí, gente, seria a letra D de dado. Carlos terá direito a um recesso remunerado de 30 dias, mas sem direito a um acréscimo de um terço. Acertaram? Erraram? Acertou, Ma? Rô, acertou? Acertou, Melina, que bom. Bomba. Entendeu agora, Rô? É letra de lei, tá? Rosângela, letra de lei. Tá na lei do estagiário. Ele tem direito às férias, sim. E normalmente essas férias, esse recesso é de 30 dias. E ele trabalha, é um trabalho que tem remuneração, né? Então ele tem direito às férias. Eu acho que seria muito cruel se não tivesse, gente. Agora, o que vocês podem ser que vocês ficarem na dúvida é sobre o terço constitucional. Mas sobre ter férias, tem que ter. Todo trabalhador tem. Ah lá, a Sônia disse: lembro que um estagiário perguntou isso em aula. Rô, essa sua dúvida é realmente. Então, tudo bem. Se errar é por causa do terço constitucional, eu também erraria. Pode ser até que eu erraria, tá? Agora, o direito às férias o estagiário tem, mas realmente pegou essa parte aí do um terço constitucional. Agora nós vamos ter uma questão que fala sobre processo do trabalho. Uma sociedade de economia mista do estado do Maranhão, após devidamente citada em reclamação trabalhista de um empregado, apresentou defesa, produziu provas em juízo, mas foi condenada na sentença. Indique o prazo que a empresa em questão possui para recorrer ao TRT. E ele também diz aqui, segundo a CLT, nos termos da CLT, tá? Então, aqui, gente, se tem uma sentença, eu tenho dois recursos, né? Eu tenho o recurso ordinário, no prazo de 8 dias, e eu tenho o recurso, o embargo de declaração, no prazo de 5 dias, tá? Como aqui não está falando nada de embargos, nem colocar o prazo de 5 dias nas alternativas, então só pode ser um recurso ordinário. O artigo 192, opa, desculpa. Ué, eu pulei uma? Eu pulei. Desculpa, gente. Depois eu volto naquela, então. O artigo 895, inciso 1, fala do recurso ordinário no prazo de 8 dias. Depois nós temos o artigo 775 da CLT, que ela fala também num prazo que são dias úteis, que não são dias corridos mais, tá, Melina? Isso também foi objeto da reforma trabalhista de 2017. Antes era sim dias corridos, agora não é mais, tá? Para no final de semana, sábado e domingo, dias úteis agora é só de segunda a sexta, quando não for um feriado.
E daí, nesse caso, seriam 8 dias. Tem prazo em dobro? Nós temos uma orientação jurisprudencial, chama Orientação Jurisprudencial 310 do TST, que diz que os prazos em dobros que nós temos no processo civil não são aplicáveis no trabalhista. Então, aí seria a alternativa A. 8 dias úteis. Isso. 310 do TST. E aqui uma sociedade de economia mista, ela não é considerada uma pessoa jurídica de direito público, né? Tipicamente. Ela também não teria por que falar em prazo em dobro aqui. Prazo em dobro, quem tem no processo civil é o Ministério Público, é a Defensoria Pública, é a Fazenda Pública, Estado, União, município. Não sociedade de economia mista, não tem prazo em dobro. Então, não teria que falar aí de prazo em dobro. Colocar 16 aí, não teria por que vocês ficarem nessa dúvida. A dúvida seria o que a Melina fez, né? Ela trocou lá de dias úteis para corrida. Saco, né? Antes era mesmo. 75. Vamos voltar na 75 porque eu pulei. Na 75, ela fala sobre o adicional de periculosidade e adicional de insalubridade. Esses dois tipos de adicionais, eles estão consagrados nos artigos 192 e 193 da CLT. O adicional de insalubridade, por quê? Porque eu pergunto para vocês que ele é dividido em grau máximo, em grau médio e em grau mínimo. Você vai morrendo aos poucos. Entendeu? Periculosidade te mata numa só. Por isso que é um adicional só. O adicional de insalubridade é aquilo que causa, que causa risco à saúde da pessoa, mas que todo dia ela está nessa situação, todo dia a própria atividade dela faz com que ela esteja exposta a esse perigo. Então, nesse caso aqui, o adicional de insalubridade é aquela pessoa que trabalha num frigorífico, então uma temperatura super elevada, né? Então, se de repente tem outras pessoas que trabalham num lugar que não tenha uma temperatura tão elevada como o frigorífico, então nesse caso seria um grau de insalubridade mais leve, porque, como eu falei, a insalubridade ela vai aos poucos. Todo dia a pessoa tem contato com aquela atividade que faz mal para ela. Ou um lugar muito quente, Maria Carolina. Um lugar muito quente a pessoa trabalha. Ou as pessoas que trabalham com minério. Então sai aquele pozinho. Eu então, confundi por exemplo, os percentuais. Oi? Eu confundi os percentuais. Eu coloquei a alternativa B. Tem algumas minerações, por exemplo, que o grau desse pozinho ele é muito maior. Em outras, já tem um sistema ali de proteção que seria um grau menor. Entendeu? Então, nesse caso, exatamente, Rô, você está dizendo aqui acidente com moto. Acidente com moto é perigoso, é periculosidade. Se cai, daí mata, né? Entendeu? Por isso que eu falo que a insalubridade ela vai matando aos poucos. Por isso que tem grau máximo, grau médio e grau mínimo. Agora, a periculosidade ela mata de uma vez só. Porque não é a atividade, só a atividade. É, por exemplo, uma consequência que pode ocorrer de imediato, né? De cara. Então, aquela pessoa que trabalha num combustível, se explodir alguma coisa, qual é a possibilidade dela morrer? Muito grande. Uma pessoa que trabalha que mais? Num posto de gasolina, uma pessoa que trabalha naquelas plataformas, né? Se estourar alguma coisa, mata. Então, aqui, gente, seria a letra A.
O adicional de insalubridade varia entre os graus mínimos, médio e máximo, sobre o salário mínimo. E periculosidade, percentual fixo de 30% do salário básico do empregado. Ah, que bom, Rô. Que bom que você acertou essa. Tá? Sempre lembra disso, que a insalubridade mata aos poucos, a periculosidade mata de uma vez só. E esse pouco tem que ser medido em grau máximo, em grau médio ou em grau mínimo. A próxima é a 77. A Sociedade Empresária Refeições Tempero de Casa Limitada é ré em uma reclamação trabalhista, movido por sua ex-empregada Rosângela, que lá atuou como cozinheira. Após devidamente contestada e instruída, foi prolatada a sentença em outubro de 2021. Julgando os pedidos procedentes em partes. Ocorre que, no mesmo dia da publicação da sentença, a sociedade empresária teve sua recuperação judicial deferida pela Justiça Estadual. Nada foi decidido a respeito da gratuidade da justiça para a sociedade empresária. Diante da situação apresentada e da previsão contida na CLT, e considerando que a sociedade pretende recorrer da sentença, assinale a alternativa correta. E aí? Artigo 899, parágrafo 10. Sônia, eu comentei isso sobre recuperação judicial, nós falamos, né? Eu tenho uma ação que eu atuo numa recuperação judicial de uma empresa daqui de Assis. E pode ser que eu tenha falado disso, né? Então, por isso que ela não vai pagar depósito recursal. Vocês sabem a diferença entre custas e depósito recursal? O que são as custas? As custas são as despesas que o TRT, no caso, né, ele tem com o desenvolvimento daquele recurso. As custas é o preparo. São as custas sobre o processo, sobre o desenvolvimento dele. Então, quando ele vai lá para o TRT, ele tem aí, existe um gasto, né? E esse gasto tem que ser reposto. Enquanto que o depósito, exatamente, Sônia, é uma garantia, é um adiantamento. Toda empresa que quer recorrer, que perdeu e quer recorrer, ela tem que pagar o depósito. Mas no caso aqui, como ela está em recuperação judicial, ela não precisa pagar. Artigo 899, parágrafo 10 da CLT. Mas custas tem que pagar, o preparo tem que pagar. Então, essa aí seria a questão número B, seria a letra B, a resposta. Que bom. A sociedade empresária terá de recolher as custas, mas não precisa pagar, efetuar o depósito recursal. É isso mesmo. Que bom. 78. A 78 fala da ausência de preposto, né? Eu não vou nem ler a questão aqui, né? Não precisa, mas é uma reclamação trabalhista que foi proposta. Ele estava pedindo horas extraordinárias, houve audiência, e na audiência de conciliação estavam presentes o reclamante, o advogado do reclamante, o advogado da reclamada, e o preposto da reclamada faltou. Neste caso, ocorreria revelia ou não? Será que esses documentos... E a contestação foi apresentada. O que vocês colocaram? Se vocês lerem o artigo 844, parágrafo 5º, tá exatamente a resposta. Rô, se o advogado tá ali, ele representa a empresa. Quem que pode ser preposto? Quem que pode ser preposto? Vamos ver. Só para a gente entender essa questão.
Por que que vai ser aceita? Vai ser aceita. A contestação foi apresentada, foi protocolada, o processo vai continuar, não vai ser aplicada a revelia. Vamos ler sobre isso? O artigo 844, ele vai falar sobre isso claramente. Ô, Melina, você não muda mais, hein? 844. O não comparecimento do reclamante à audiência importa ao arquivamento do processo. O não comparecimento da reclamada importa a revelia, além de confissão quanto à matéria de fato. Parágrafo 1º. Ocorrendo motivo relevante, poderá o juiz suspender o julgamento e designar uma nova audiência. Parágrafo 2º. Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado a pagar as custas. Lógico, ele que acionou o Poder Judiciário e daí não vai na audiência. Então, o processo vai ser arquivado e ainda ele vai pagar as custas do processo. O pagamento... Parágrafo 4º. A revelia não produz efeito mencionado no caput deste artigo se, inciso 1, havendo pluralidade de reclamados, algum deles contestar a ação. 2, inciso 2, o litígio versar sobre direitos indisponíveis. 3, a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável. 4, as alegações de fato formulado pelo reclamante foram inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante nos autos. Agora, parágrafo 5º. Ainda que ausente o reclamado, presente o advogado na audiência, serão aceitos a contestação e os documentos eventualmente apresentados. Eu acho que a questão falava exatamente isso, né? A resposta. Né? A defesa e os documentos apresentados devem ser aceitos. Por que que eu queria falar para vocês, gente? Calma aí, deixa eu ver aqui. Quem que pode ser preposta? Quem que pode ser o preposto? Quem que pode representar a empresa? Quem que é o preposto? Qualquer pessoa que tenha conhecimento sobre o assunto, sobre a causa, né? Então, e se o advogado está lá? Qualquer pessoa, entendeu? O advogado, normalmente, ele tem conhecimento de tudo que acontece seria, como que fala? Contraditório. Falar que o preposto pode ser qualquer pessoa e quando o advogado vai sozinho, sem o representante, não considerar o que o advogado fala. Não considerar o que o advogado traz na contestação. Tem uma questão bem relevante nessa questão, uma coisa que, na verdade, o advogado do réu pediu para que se aguardasse 15 minutos e o advogado da outra parte não... Teve isso, né? Então, foi cerceamento de defesa, seria, né? Seria um cerceamento de defesa, penso eu. Sim, e se o preposto pode ser qualquer pessoa que tenha conhecimento dos fatos, por que não o advogado poderia ser ali representado como um preposto? Ele né? Vamos olhar isso? Então, eu falei disso, que ele poderia, não é que ele poderia ser proposto, ele vai ficar ali como advogado, tá? O advogado, ele só pode ser preposto da empresa se ele não tiver como advogado. Então, vamos imaginar que sejam dois, e daí um fique como preposto e o outro como advogado. Daí sim, função de preposto é função de preposto, função do advogado é função do advogado, tá? Não existe incompatibilidade. Ó, o advogado pode ser preposto da empresa se não atuar no caso, diz o TRT.
Não existe norma legal determinando a incompatibilidade entre a função de preposto e advogado, desde que o último seja empregado. E não atue simultaneamente em causa específica, exercendo as duas atividades. Ou ele é preposto daquele caso, ou ele é o advogado daquele caso. Tá? Mas eu entendi o seguinte, que se o advogado ele tem conhecimento de tudo, ele tem condições ali, sim, é audiência inaugural, audiência inaugural é audiência de conciliação, é a primeira. Não faz o acordo, né? E ele já protocolou a contestação, o processo segue. E por último, não, tem o 79, né? Duas irmãs costureiras trabalharam juntas em uma confecção. A mais velha era empregadora da mais nova, que gerenciava a atividade. Devido a um desentendimento em família, a irmã mais nova foi dispensada. Em decorrência da relação fraternal, chegaram a um bom termo sem a necessidade de ajuizamento da demanda. Porém, por segurança de ambas, gostariam de ver garantidos judicialmente os termos de acordo. Isso aqui, gente, os acordos que são homologados pela Justiça do Trabalho hoje, eles foram, uma ação de jurisdição voluntária, onde não tem conflito, onde não tem interesses opostos, né? Então, pode sim, essa homologação, ela foi introduzida pela reforma trabalhista também em 2017, tá? E essa homologação, até por uma questão de proteção do trabalhador, é importante que cada um tenha o seu advogado. Então, vamos imaginar que nós fizemos esse acordo, eu e a Maria Carolina, ela vai representando a empregadora, eu vou representando o empregado, e nós duas, Maria Carolina, assinamos juntas a ação. Mas são dois advogados que precisam atuar na ação, porque não seria, gente, justo colocar, por exemplo, o advogado da empresa para defender os interesses do trabalhador. Então, o advogado da empresa tem um advogado e o advogado do trabalhador é outro. Então, essa era a questão deverá ser distribuída uma petição requerendo a homologação do acordo, sendo que as partes deverão obrigatoriamente estar representadas por advogados distintos, claro, porque senão o advogado da empresa vai puxar para o lado dele. Isso aí, Rô, exatamente, não tem litígio, não tem interesses opostos, é só por uma homologação, para que tenha ali mais legitimidade aquele ato. Tá? Então, é um acordo extrajudicial levado até o Poder Judiciário para que seja homologado. Por isso que ela é uma ação de jurisdição voluntária, não contenciosa. E a última, mato vocês se vocês erraram. Tem uma sentença que é passível de RO. Esse RO foi para o TRT. O TRT proferiu um acórdão. Esse acórdão violou súmula e ele é passível de recurso de revista para o TST. Letra D também. Artigo 896 da CLT. Gente, quando eu falei sobre o acordo extrajudicial, está no artigo 855, letra B da CLT. Que bom, Rô. O acordo extrajudicial Gente, não pense vocês que no próximo vai sair disso aqui. É sempre as mesmas perguntas, muda uma coisa, muda outra, mas os assuntos eles vão se relacionando um com o outro. Não sai muito disso aqui. Por isso que eu falo para vocês, deixa o CLT do ladinho da cama de vocês, lê 10 artigos. Quantos artigos que tem a CLT? Vamos fazer uma conta aí, Rafa? Eu sou péssima, tô falando pro Rafa, porque o Rafa é bancário, né? Então, ele manja.
Quantos artigos tem a bichinha? Vamos ver. Vamos fazer uma conta. Nós temos 922 artigos. 922. Ô, Rô, para quem trabalha o dia inteiro, chega à noite, tem que assistir a aula e está cansado, a melhor coisa é você fazer essa meta. Eu vou ler em quantos dias dá para a gente ler a CLT. Se eu ler 10 artigos por dia, Rafa... Será um pouco mais de 3 meses nesse caso. Se ler 10 artigos por dia. Então, 3 por dia é muito pouco. É que 922, se dividir por 10, vai dar uns 92 dias. Divide por 30. Aí você esqueceu melhor, que nós temos outras matérias? Hã? Você esqueceu que nós temos outras matérias? Mas você tem que pensar que tem outras matérias que não faz com que você consiga gabaritar, sim. A lista, eu, por exemplo, fui super bem. Outro que vocês podem fazer isso é ética. Vocês foram essa bem em ética? Não, essa eu na verdade... Ô, gente, ética dá para gabaritar. Daria. É só ler as leis secas. No primeiro ano, eu não lembrava de mais nada. Eu tenho que pegar essas, que, por exemplo, se você for ver, civil, processo civil, já são mais difíceis. A trabalhista, ética, eu não sei para vocês, penal, eu não sei. Vocês poderiam fazer de uma forma, vocês que trabalham o dia inteiro, que não tem tanto tempo, leiam as leis secas. É rapidinho. Você vai lendo, pega uma caneta marca-texto antes de vocês dormirem, lê lá 10. Quanto que dá, Rafa, se a gente ler 10 artigos? Se ler 10 artigos por dia, vai levar 3 meses. Se ler 30 artigos por dia, leva 1 mês. É isso, teria que ser isso. E Rafa, 15... se você for ver, dá para ler 15 de manhã, 15 à noite, um dia você lê 30, no outro dia você lê mais, 40, dá para fazer isso, para ficar menos. Mas leiam, porque você imagina se você consegue gabaritar, Maria Carolina, 10 de trabalhista. Se você consegue gabaritar 10 de ética, já dá 20. É a metade da prova. Oxi. Metade da prova. Que eu fui pior. Aí depois você vai pegando nas outras. E tributário. Ética e tributário. Constitucional eu errei uma. Olha, você foi super bem. Constitucional eu sempre vou bem. A prova passada eu fiz para treinar e também. Então, agora... outra coisa que vocês poderiam pegar é a Constituição Federal e fazer isso também. Você vou bem. Agora, ética eu dancei, porque eu tive no primeiro ano, não lembrava mesmo. Sim. Tá bom, amores? Eu vou finalizar, então, a aula. Nós vimos as 10 questões de trabalhista, né? Elas não estavam o fim do mundo de